Como está a situação dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, especialmente aqueles que estão na região de Framingham, um lugar bastante conhecido, talvez é o lugar com a maior concentração de brasileiros morando, não só nos Estados Unidos, mas como no exterior, uma cidade que foi reinventada graças ao trabalho do brasileiro que veio para essa terra há 30 anos, 20 anos atrás, 10 anos atrás, ou quem chegou mais recentemente. Você deve estar acompanhando tudo que está acontecendo em relação às atuais políticas imigratórias do governo Trump e Framingham, nessa semana especialmente recebendo uma forte presença aí de agentes federais, agentes do ICE, filmagens e mais filmagens que eu venho recebendo ao longo dessa semana, e muita gente me perguntando como é que está aí Framingham, como é que estão os brasileiros morando aí no estado de Massachusetts. Vou mostrar para vocês como é que está a realidade nesse momento. Eu gravo esse vídeo no final de julho de 2026, eu volto a Framingham. Aliás, eu venho a Framingham sempre, mas eu volto a fazer um vídeo aqui nessa cidade um ano depois praticamente, de tudo que aconteceu, de tudo que vinha já sendo prometido ao longo da campanha de Donald Trump. E quando ele retorna ao poder em janeiro de 2025, já nos primeiros meses, a gente percebeu aqui uma mudança significativa no movimento do comércio, os brasileiros com medo até de sair de casa, muita gente já desistindo dos Estados Unidos, já ali no início da primavera, passando o verão americano do ano passado, e agora nesse verão não está sendo muito diferente. Eu tenho a impressão de que até mais brasileiros estão desistindo desse país em função de tudo que está acontecendo. Eu vou passar para vocês algumas filmagens e vocês vão acompanhar algumas ações desses agentes aqui em Framingham especificamente, mas isso não deve estar sendo muito diferente de outras regiões, de outras partes daqui de Massachusetts, ou mesmo do país inteiro, diante de tudo que a gente vem já presenciando, vem vivenciando, e no meu caso informando, porque para você que chegou agora aqui no canal, eu sou jornalista, tenho um programa de rádio aqui voltado para a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, então é algo que eu também trabalho com essa pauta imigratória, até como forma de sustento, né? Essa é a minha profissão aqui nessa terra, e a gente vem falando já de imigração há algum tempo. Aliás, eu decidi criar esse canal justamente por conta dessa questão imigratória. A gente inclusive tem uma parceria com uma advogada especialista em imigração, a doutora Hannah Crispin. Toda semana a gente tem entrevista com ela. Aliás, a gente soltou essa semana uma entrevista importante sobre essa questão da deportação acelerada, o que tem muito a ver com esse vídeo de hoje, por conta do governo Trump ter ganhado mais poder ainda de acelerar determinadas deportações. Muitas pessoas estão desistindo daqui dos Estados Unidos, o que eu vejo até com muita tristeza, porque muitos desses brasileiros trabalhadores, bons pagadores de impostos inclusive, pessoas até que poderiam ter uma possibilidade de permanecer aqui através de algum processo, sem nenhum antecedente criminal, por exemplo, essas pessoas estão não querendo mais viver aqui nos Estados Unidos, né, por conta dessa pressão. Eu entendo perfeitamente a pessoa que tem a sua família, tem esposa, ou tem esposo, ou tem filhos aqui, os filhos também vieram com os pais, às vezes não nasceram nos Estados Unidos, e ficar vivendo com essa pressão toda deve ser muito difícil realmente. Eu realmente entendo as pessoas que não queiram mais lutar, né, para continuar aqui nos Estados Unidos, mas muita gente também pensa diferente, quer seguir lutando, buscando alguma maneira se regularizar, ou quem sabe à espera de que um dia a reforma migratória venha, né? Algo que eu bato na tecla bastante, há décadas a gente fala sobre essa questão da reforma migratória, do quanto isso poderia ser frutífero para os Estados Unidos, que dependem dessa mão de obra, né, do imigrante. Então muita gente ainda tem a fé, a esperança de que um dia essa reforma vai acontecer. Enquanto isso, vai ter que ir vivendo, vai ter que ir se deparando com uma dura realidade. Eu vou mostrar para vocês então como é que está aqui o centro de Framingham, o coração da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Gravo esse vídeo num 30 de julho de 2026, hoje. Um dia nublado, meio chuvoso. O paulistano deve se identificar. Terra da garoa, tá uma garoa fininha, fininha, fininha. E eu vou mostrar para vocês aqui o centro. Aqui a vantagem é que a gente pode virar à direita quando não tem aquele placa dizendo No Turn on Red.
Não tem a plaquinha, a gente pode virar, então não estou infringindo aqui as regras de trânsito, ok? Você que chega do Brasil, de repente acompanha aqui, deve estranhar. Pois bem, então aqui estamos andando agora pelo downtown. E aí vocês vão tendo uma noção de como está aqui. Aqui todo o comércio praticamente é brasileiro. Quando não é brasileiro, é algum mexicano, colombiano, hondurenho, guatemalteco, enfim. A América Latina toda também está aqui nessa região. Mas eu diria que brasileiro predomina aqui, né? Brasileiro é que manda aqui nessa cidade. E se não fosse o brasileiro, certamente Framingham não seria o que é hoje. Aliás, uma cidade valorizadíssima. É caro morar aqui em Framingham hoje. O aluguel aqui de um quarto e sala no apartamento não sai por menos de 2.000, 2.300 dólares. Um quartinho para você morar aí, ó, dividindo com a galera aí hoje, não sai por menos de 1.000 dólares. Chegando aqui na estação de Framingham, estação que liga Worcester a Boston. Então, no sentido vai Worcester e no sentido oeste Worcester, sentido leste Boston. E aí você para lá na South Station. E ontem aqui, vou passar no ponto exatamente onde houve uma ação do ICE nessa semana. Foi exatamente aqui nesse ponto. Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui, ó. Aqui, ó, nesse estacionamento, nessa semana, tivemos aqui imigrantes sendo presos. E aqui a gente vai seguindo pelo centro dessa cidade, povoada por brasileiros. Framingham, ela está estrategicamente situada em Massachusetts. Ela está no chamado Metro West. Então ela está exatamente na metade entre o ponto oeste e o ponto leste do estado. Então o ponto oeste é Worcester e o ponto leste é justamente Boston, né? Então muita gente acaba passando por aqui também. É um lugar também de passagem. E a gente percebe que muitos imigrantes estão assustados. O comércio vem sentindo bastante. A gente viu uma queda assim acentuada, principalmente nos restaurantes. Aqui eu já saí do centro da cidade, já estou em outro ponto. Um lugar também bem legal, que é um parque. Você tem uma escola aqui, do lado esquerdo do vídeo, tem uma escola técnica chamada Keith Tech. Aí no lado direito você tem um lago, uma área de lazer, uma pista de skate. E do lado esquerdo você tem um lugar aqui de caminhada, de corrida, um parque bem bonito inclusive. As pessoas estacionam um carro ali, fazem exercícios, uma área de convivência bem legal. Aqui no lado esquerdo do vídeo você tem esse parque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até lá então, filmar um pouquinho para vocês verem. Aqui é uma área bem legal de Framingham. Você já está um pouco mais afastado ali daquele centro nervoso ali de muito trânsito. Vamos entrar aqui no parquinho então. Ó, mesmo um dia hoje chuvoso, aí um dia nublado. Bastante carros aqui. Ah, tá tendo algum evento? Bom, então aqui, ó. Aqui você já tem uma noção que é a entrada, você estaciona o seu carro. Hoje um dia chuvoso. Uma garoa fininha, fininha, fininha. E aqui você estacionou, tá vendo aí, ó? Tudo isso aí é um parque. Aí tem uma área de asfalto que funciona como uma pista, né? A galera dá umas parecidas nas ideias. E é isso. Então é isso, minha comunidade querida. Essa é a atual realidade aqui de quem vive nos Estados Unidos, para quem veio para cá em busca de um sonho. Eu, aliás, já gravei vídeos sobre essa questão de sonho. Para mim isso é uma balela. Tem nada de sonho, embora, claro, todos nós temos o direito de sonhar. Mas para você atingir, se é que existe o chamado sonho americano,
o preço é muito alto. E aqui eu não estou me referindo apenas ao preço monetário, valor econômico, dinheiro, plata. Me refiro também ao custo emocional, que muita gente não calcula. Você vem para um país diferente do seu, muitas das vezes não vive perto dos familiares, dos amigos, convive com pessoas com as quais você não tem afinidade no ambiente de trabalho, não é valorizado como você gostaria. Tudo isso vai afetando também a saúde psicológica, né? E é preciso calcular também esse custo emocional, né? E aí, para mim, é incalculável, né? Às vezes você até ganha bem, você tem a valorização, mas você não está feliz no lugar, você não tem as pessoas que você ama ao seu redor. De repente você entra num relacionamento por questões de conveniência. E aí quando você se depara, o tempo passou e você sofreu mais do que viveu esse sonho. Mas também quando você atinge os seus objetivos também, gente, a graça quando ela vem em abundância. Muitos casos também de pessoas que vieram para cá, se deram muito bem, pessoas que hoje conseguem viver aqui no Brasil, ou mesmo desistiram daqui e querem só saber do Brasil, mas vivem muito bem lá. Mas a grande maioria paga um preço muito alto. E muita gente está pagando esse preço nesse momento, por tudo que está acontecendo com essas prisões, com essas operações do ICE. Hoje, com menos alarde do que tempos atrás. Ano passado havia um espetáculo de 3.000, 2.000 agentes numa determinada área. Hoje eles estão muito mais focados, muito mais direcionados. E volta e me recebo vídeos de pessoas sendo presas. A gente não sabe a natureza dessas prisões, a gente sabe que muita gente que está sendo presa não tem nenhum antecedente criminal, pessoas inclusive estão sendo pegas em aeroportos, em voos domésticos, que antes você poderia voar com uma certa tranquilidade, apresentando passaporte, pessoas até que estão em processo de regularização aqui nos Estados Unidos, mas de repente tem alguma pendência no passado com a imigração, essas pessoas também estão sendo presas. Então o aeroporto hoje se tornou também um ambiente muito hostil para o imigrante mais vulnerável, né? Então tem que olhar bastante. E aqui fica a minha torcida sempre. Minha torcida sempre para que o bom imigrante, aquele bom pagador de imposto, aquele que contribui para a economia desse país, um dia receba a graça de uma reforma migratória e possa decidir onde ele quer viver, com tranquilidade, se aqui ou no Brasil, ou seja onde for. Mas para isso tem que acreditar, tem que ter fé e confiar de que um dia essa reforma vai acontecer. Um dia eu creio que essa reforma virá. Não tem nenhum indício de que vai acontecer aí nos próximos anos, é verdade. Mas quem sobreviver, eu acho que lá na frente vai colher os frutos. Mas para isso tem que passar por essa pressão que não é fácil, realmente não é fácil. A gente notou bastante aí uma queda acentuada aí no comércio, muita gente com medo de ir até trabalhar, enfim, situação bem complicada. Se você achou esse vídeo importante, vou pedir para você deixar um like, comentar, compartilhar. Mostrei para vocês um pouco aqui do que como está o momento aqui nessa cidade que é uma espécie de símbolo para os imigrantes que moram nos Estados Unidos. Se você quiser continuar acompanhando o que está acontecendo em relação à imigração, se inscreva aqui no canal do Benevides.